Okay, guys, moving on to aperfeiçoamento, and the text is Typhoon Haiyan destruction in the Philippines. What is typhoon? All right, very good, tufão. O texto vai discorrer sobre isso, essa destruição causada pelo Typhoon Haiyan. Okay, again, I would like you to pause the video, read it, leiam, and then I'll get back to you when you finish, okay? Going back here, I worked on some vocabularies. One vocabulary that I marked there, elsewhere, em outros lugares, próximo, né, dessa cidade aqui, Tacloban City. What else? Aftermath é o efeito na sequência, a consequência, né, do tufão, do Typhoon Haiyan. Struggling, encontrando dificuldade. Nesse caso, to survive without food, shelter and clean drinking water. Flatten, né, vem da palavra flat, que é no mesmo nível, é reto, quer dizer, a cidade foi posta abaixo, a um nível reto, quer dizer, destruída, flattened. Struck, que atingiu, né, o tufão atingiu a cidade na sexta-feira, on Friday. Rotting, a ideia de podre, apodrecendo, corpse, né, na leitura que vocês podem ter identificado isso, então vocês viram que tem corpos apodrecendo à beira da estrada, lying by the roadside, deitados à beira da estrada, roadside, à beira da estrada. Bury them, nobody to bury them, e ninguém para enterrá-los. To bury, verbo enterrar. Den, aquele den é relacionado a corpos. Shelter, abrigo. Butted, airport. Aeroporto em más condições, que foi batido, destruído pelo typhoon. Makeshift, temporário, né? Nesse caso estamos falando aqui sobre hospital, makeshift hospital. Debris, destroços causados pelo typhoon. Aid, ajuda, né? Aid is coming in, está chegando, but slowly, okay? So now I would like you, if you want to read it once again, based on the vocabularies that we studied, com base nos vocabulários que nós vimos ali anteriormente, se você quiser dar uma outra lida no texto e agora responder as questões com mais firmeza, right? Do it now. I'm gonna keep going. You can pause the video. Você pode pausar o vídeo a qualquer momento. You decided. You are in control of your class. Está no controle. Right. So I split them in two paragraphs, two main paragraphs, dois importantes parágrafos aqui. No primeiro parágrafo, we talk about numbers. 10,000 people have died. Número grandioso de pessoas morreram por causa desse typhoon, né? Isso significa que a cidade não estava esperando ou não estava preparada para ele. Tanto é que na sequência diz: many other people are now struggling, com dificuldade para sobreviver, to survive, without food, comida, sem comida, shelter, clean water. Então, muitas dificuldades com os recursos mínimos. In the second paragraph, fala um pouquinho sobre o que você vai encontrar lá na cidade nesse momento, né? Rotting corpses, corpos apodrecendo, deitados à beira da estrada, right? Lying by the roadside, ninguém para ajudar, as pessoas desesperadas por comida, água e abrigo, né? Aeroportos em más condições, hospitais provisórios, né, porque foram destruídos, e também acontecendo coisas inusitadas, como mulheres ganhando nenês no meio desses destroços. E para finalizar, o texto fala que a ajuda está vindo, but slowly, devagar, ok? Justamente pelas dificuldades de acesso a este lugar.
e ainda não se estima uma extensão total dessa devastação. Ok? Você conseguiu entender o texto, né? Pelo contexto, né? A gente não precisa entender cada palavra do texto, a gente precisa entender mais o contexto. Eu sempre brinco em sala de aula, nas questões a gente tem que dar um chute consciente, né? Então tem que ser de forma consciente, eliminando aquelas que talvez não façam nenhum sentido e ficando com poucas opções para que você possa fazer essa opção da melhor forma possível, ok? Então, number 6, the main idea of the text is, letter A, the impact that the natural disaster caused in the Philippines. Olha, o impacto que o desastre causou nas Filipinas é uma ideia boa para o texto. Fala aqui dos impactos, do sofrimento das pessoas, das condições deles agora no momento, o que está acontecendo, o resultado do Typhoon. Então, é uma questão boa que a gente tem que ficar de olho nela. Letra B. The measures that the government is taking to overcome the disaster. As medidas que o governo está tomando, aquela palavrinha ali, overcome, superar o desastre. Eu não vi nada mencionado no texto sobre o governo e essas medidas para superar o desastre. Letra C. The philanthropic initiatives that are happening around the world. Não fala sobre iniciativas filantrópicas, principalmente ao redor do mundo. Letter D. The reason why the natural disaster happened in the Philippines. A gente fala o que aconteceu, mas não fala a razão pela qual, porque até mesmo pela natureza, né, ela é muito unpredictable, né, imprevisível, então não tem uma razão, né, pela qual natural disaster happened. Então, a melhor opção realmente é letra A, letter A. Number 7. According to the text, check the sentence true or false. Então, marcaremos verdadeiras ou falsas de acordo com o texto. The disaster was so massive that there were no bodies to bury. Veja, num das linhas, no segundo parágrafo, na primeira linha e lá na terceira linha, né, fala sobre corpos à beira da estrada e ninguém para enterrar. Talvez eles, né, quisessem confundir essa questão com a palavra nobody's, né, separada, quer dizer, não há corpos, né, e não a palavra nobody junto. Então, preste atenção aí, tem corpos e eles estão lá esperando para serem enterrados. Então, essa opção aqui é false. Next one, most of the survivors are trying to live with minimum resources. Quando você fala de comida, abrigo e água e as pessoas desesperadas por eles, então eles estão, de certa forma, né, tentando viver com esse mínimo. Trying to survive, como fala lá no primeiro parágrafo. Então, verdadeira questão, true. Food, drinking, water and shelter are survivors' main concerns. A palavra concern é preocupação. Eu acho que para sobreviver, essa é uma dos principais concerns, preocupações das pessoas. Então, também é true, verdadeira. Assistance from all over the world is getting in very quickly. E a gente viu que a assistência, the aid, is not getting there quickly. Muito pelo contrário, they're getting there slowly, vagarosamente, devagar. Então, questão é falsa. Então, temos a primeira e a última falsa e as duas do meio verdadeira. Option letter B. Ok? Is everybody good with this one? So, if you're not good, watch the video again, assista o vídeo de novo, volte na questão
Também posso ter comentado alguma coisa, né, que não foi tão clara ou tão correta. No problem, ok? We are humans, we make mistakes. No worries, somos humanos, cometemos erros. And let's keep going. Going to talk a little bit about, vou falar um pouquinho sobre o texto em si. Aqui fala um pouco de números, né? 80% todo o planeta, né, os terremotos no planeta, eles ocorrem nesta região aqui, the rim of the Pacific Ocean. Se você é curioso, if you're curious about, pega aí na internet, faz um Google. What else? Também pode ser chamado de Ring of Fire, ok? A maioria desses earthquakes, terremotos, eles ocorrem nas fault zones, nessas falhas geológicas, que elas são compostas ali de placas tectônicas, tectonic plates, com esse atrito, essa colisão, né, they collide, e também eles deslizam umas às outras, causando esse earthquake. Então, isso também gera uma força gradual e imperceptível na superfície. Essa tensão pode ser construída, né, entre as placas e essa força ela é liberada de forma rápida à superfície. Essa vibração a gente também chama de seismic wave e ela vai através das rochas até a parte superior, como eu falei ali. Então, com base nesse estudo, agora a gente pode, né, ir direto lá para a questão número 9, que de acordo com o texto, maremotos, letra A, ocorre quando a energia acumulada entre as placas tectônicas é liberada de modo abrupto, vindo então rapidamente à superfície. Daí aqui a gente tem que estudar um pouquinho de conceito de terremotos e maremotos. Terremotos, eles atingem uma parte marítima, e essa aí só especificamente a gente chama de maremotos, mas ela também atinge uma parte territorial de terra, né? Então, essa Ring of the Pacific Ocean, ele acontece em ambos, né? Por isso que é chamado de terremotos. Então, maremotos a gente já descarta dessa nossa leitura. Então, letra A e a letra C, elas são dispensadas. Então, letra B, terremotos podem ser imperceptíveis na superfície, ainda que tenham havido, de fato, colisão ou deslizamento de placas tectônicas. Sim, podem ser imperceptíveis na superfície. A gente tem ali a palavra noticeable on the surface, né? Mesmo com colisões e deslizamentos de placas. Então, essa parece uma resposta interessante. Vamos ver só a última. Terremotos são mais frequentes na zona costeira do Oceano Pacífico devido à baixa incidência de atividades vulcânicas na região. Baixa incidência. Because of the preponderance of. Então, há uma grande atividade ali, né, que a gente percebe nesta região. Então, meus amigos, dear friends, letra B, letter B is the one, okay? All right, let's keep going. Okay, guys, new text, again about earthquake. That will be for questions 10 to 12. And the title is Sichuan earthquake. Sichuan is the name of the city, yeah, in China. I'm gonna read it through. Eu vou ler e vou marcando alguns vocabulários. Dessa vez eu vou ler, daí vou marcando alguns vocabulários e vocês acompanhem a minha leitura. Daí, ao final dessa leitura e com a marcação dos vocabulários, eu vou traduzindo eles.
Daí você pode pausar o vídeo e tentar responder. You can answer questions 10, 11 and 12. Ok? Pode responder 10, 11 e 12. Alright? So, on the afternoon of May 12, 2008, an earthquake measuring, e aqui a palavra measuring, né, tem relação com medida, measuring 7.9 on the Richter scale, a escala Richter, hit, né, alcançou, chegou, Sichuan province, a mountainous region in western China. Um pouquinho de geografia. No mapa aqui, a região fica no oeste da China. By the next day, the death toll, e a gente tinha essa palavrinha lá no nossa lista de vocabulários, a quantidade de mortos era de aproximadamente, stood at 12,000 with another 18,000 still missing. Ainda não encontrados, 18 mil aproximado. Over 15 million people live in the affected area. Mais de 15 milhões viviam nessa região afetada, including almost 4 million in the city of Chengdu. As pronúncias aqui das cidades, faço do jeito que eu acho que é adequada. Você faz a sua e eu faço a minha, ok? Nearly, aproximadamente, 2,000 of the dead were students and teachers caught in the schools that collapsed. Então, os alunos e os professores que estavam estudando foram pegos, né, de surpresa, né, nessas escolas, nessas construções que desmoronaram, collapsed. Since the Tangshan earthquake in 1976, desde aquele earthquake de 76, which matou mais do que 240,000 people, China has required that the new structure withstand, suportaria maiores earthquakes. Terremotos também pode ser chamado de quakes. But the collapse of schools, hospitals and factories in several muitas áreas diferentes, around Sichuan may raise, pode levantar, questions about how rigorously such code have been enforced during China's recent epic building boom. Então, levanta o questionamento sobre o quanto rigoroso essas determinações foram levadas nessa recente boom, né? Quer dizer, uma explosão de crescimento das construções na China. Então, é um texto, this is a text that talks about a specific region, Sichuan. Now you can pause the video, pode pausar, you can do the exercises and try to answer the questions. I'll be waiting for you here. De acordo com o texto, lines 1 and 3, é correto afirmar: letra A, todas as regiões da República da China foram atingidas por um terremoto. Não, a gente está falando de uma região específica, the Western China. Então, não pode. A China foi atingida por um terremoto na manhã do dia 12 de maio de 2008. Bom, quem errasse aqui, vou pendurar pelo pescoço na primeira aula. Na manhã, não. Afternoon, primeira linha. Afternoon. Letra C. A província de Sichuan foi atingida por um terremoto por ser uma região montanhosa. Bom, veja, não é necessariamente a razão pela qual aconteceu o terremoto lá, né? Não é porque seja uma região montanhosa, não é a razão pela qual.
Letra D. Um terremoto atingiu a província de Sichuan, na China? Acho que é verdade, não? O que vocês acham? O terremoto de magnitude 7.9 na escala Richter costuma atingir as regiões montanhosas. Então, essa relação 7.9, por ser uma região montanhosa, é inexistente, né? Então, pode ser que seja menor ou pode ser que seja maior. Então, ficamos com a resposta da letra D. Eu acho que é a mais coerente, ok? Ok, guys. For question number 11, a informação que não pode ser encontrada no fragmento by the next day, the death toll stood at 12,000 with another 18,000 still missing. O que a gente entende exatamente por essa questão? Então, no próximo dia, a contagem era de 12 mil, com outros 18 mil ainda desaparecidos. Letra A, 12 mil pessoas morreram? Sim, essa é a contagem ali, né? Primeira, o número de mortos subiu de 12 para 18 mil. De 12 mil para 18 mil. Só funcionaria esta aqui se eles tivessem encontrado mais 6 mil pessoas, mas o texto não fala isso, né? Então, ele fala que ainda há 18 mil desaparecidos. Pode ser que suba para 30 mil, encontrarem todos. Então, essa talvez seja a resposta. Vamos conferir as outras. No dia seguinte, a contagem de mortos estava em 12 mil. Estava, né? No dia seguinte, by the next day, 18,000 pessoas estão desaparecidas. Sim, they are missing. No dia 13 de maio, pelo menos 12 mil pessoas tinham sido. É o 13 de maio. Era a data posterior, né? Lá no texto, se você voltar. Então, realmente, ficamos com letra B. Letter B. Question number 12. De acordo com o texto, os dados 2000, 1976, schools, hospitals and factories referem-se respectivamente a letter A, 2000 refere-se ao número total de mortos. Então já eliminamos de cara. A gente sabe que 12 mil é o número de mortos. Letra B, 2000 refere-se a colapsos. Não, né? Ou 1976, data de terremoto. Sim, mas locais não afetados. Então, schools, hospitals and factories foram locais afetados. 2000 refere-se a estudantes, letra C, e professores. Se você observar no texto, yes, that's it. 1976 refere-se ao primeiro terremoto em Sichuan? Não, é um outro nome ali, né? Tangshan. Então, por esta opção, não podemos marcar a correta, porque prédios afetados seriam, né, schools, hospitals and factories, na letra C. Então, letra D, 2000 refere-se ao número de mortos, total de mortos. Já paramos aqui, já não responde a questão. Letra E, 2000 refere-se a estudantes e professores? Sim. 1976, data de terremoto? Yes. E os schools, hospitals and factories foram os prédios afetados. Então, marcamos com certeza letra E.